Amados e queridos irmãos, estamos prestes a iniciar mais uma transmissão, como é nosso costume, todas as quintas-feiras. E para refrescar a memória de alguns e para informar a outros, nosso estudo está voltado para a oração dominical, ou oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor. Enfim, há muitas formas de se referir a esta oração, que está registrada em Mateus, o capítulo 6, versos de 9 a 13. Né? Então, nós mais uma vez damos as boas-vindas a cada um dos irmãos que estão conosco. Ok? Eu acredito que hoje nós encerramos essa transmissão de estudos sobre a oração dominical, não é? Porque, inclusive, a abordagem hoje é uma abordagem muito, não vou dizer rápida, mas muito sintética, né? Ou sintetizada, ok? Mas não menos importante, porque eu tenho certeza que muito daquilo que nós vamos falar, provavelmente você nunca considerou. Isto é, sem dúvida, uma certeza que eu tenho, ok? Então vamos iniciar fazendo uma leitura no Salmo de número 122. Salmo de número 122, ok? Farei então esta leitura. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse versículo é o versículo de número 1, muito conhecido. Quando a nossa mãe nos levava à congregação onde ela participava, ela fazia a gente recitar esse versículo. Vamos para a igreja, nos arrastava para a igreja, enquanto ela pôde, né? E houve um tempo em que eu e meu irmão debandamos. O outro irmão mais velho nunca foi à igreja, não queria saber de igreja. Mas, ao final da vida dele, morreu convertido ao Senhor. O meu outro irmão hoje é diácono da minha igreja. Então, ambos estamos no caminho do Senhor. E a mamãe mandava a gente ir falando esse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não estamos na casa do Senhor, propriamente dita, o templo, o local de culto, mas espiritualmente eu sempre me posiciono na casa do Senhor. Mesmo com esta reunião virtual, que nós chamamos de virtual, online, eu me sinto como se estivesse na casa de Deus, lá na igreja.
Às quintas-feiras nós não temos ainda condições de fazer transmissão na igreja por falta de apoio logístico. O povo que ajuda, que está pronto para ajudar no domingo, na quinta-feira não tem condições. E tem que ser um grupo um pouquinho grande aí, né? Umas 7 pessoas mais ou menos, para que tudo funcione. Mas aos domingos nós estamos transmitindo diretamente da igreja. Já fizemos isso semana passada e vamos continuar pelo YouTube. Você procure lá no YouTube a Igreja Presbiteriana de Maricá e ali você vai ter a oportunidade de nos acompanhar na transmissão ao vivo. Depois daremos outras informações, ok? Muito bem. Nos sentindo como estamos sentindo diante de Deus, nós vamos orar. Eu quero fazer esta oração nesse instante, agradecendo a Deus esta grande oportunidade que Ele nos concede. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus amado e eterno Pai, te agradecemos este momento especial, esta oportunidade, quando nos voltamos para o Teu trono de glória, buscando no Senhor a bênção que carecemos para a nossa vida espiritual. Mas não apenas para a nossa vida espiritual, também a vida social, familiar, eclesiástica, e cremos que o Senhor está nos concedendo esta bênção, mesmo que estejamos fisicamente afastados, mas espiritualmente unidos, porque nós somos corpo de Cristo, somos a noiva do Senhor Jesus, e toda a igreja está sendo dirigida por Jesus como cabeça deste corpo maravilhoso. Te agradecemos e rogamos tuas bênçãos para a nossa reunião, no nome santo de Cristo, nosso Senhor e teu Filho amado. Amém. Amém. Para aqueles irmãos que estão se achegando ainda, não é? Eu vou repetir o meu boa noite, dando as boas-vindas, esperando que possamos nutrir momentos abençoados e abençoadores nessa transmissão. Agora, eu quero convidar os irmãos a que façamos uma leitura apenas nos 3 primeiros versos do Salmo 135. Salmo 135, leremos os 3 primeiros versos, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Nós temos um hino que eu gosto muito no nosso cenário Novo Cântico, que é o hino de número 306. Este hino é um hino que nos exorta à firmeza na fé. Uma vez que nós vamos considerar uma parte da oração dominical que nos conclama a firmeza, nada melhor do que cantar um hino que nos leve a isso. Amém? Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis,
Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deves hoje enfrentar, as suas prisões, pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. E esta exortação à fidelidade, uma vez seguida, nos sustenta, nos ampara e nos prepara para momentos difíceis, como aqueles que nós estamos, como estes que nós estamos passando, não é? Muito bem. O Salmo de número 126, Salmo 126, é um salmo muito conhecido também da igreja, não é? Este salmo tem como título Consolo para os que choram. Consolo para os que choram. Vamos fazer a leitura, portanto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus queridos irmãos, para nós, seres humanos, é um pouco difícil assimilar certas leis e teorias dos físicos, né? Dos estudiosos, astrônomos, não astrólogos, astrônomos. Eu sei, há muito tempo eu sei por informação das leis que nos cercam, de que todas as estrelas um dia morrem. O nosso Sol é uma estrela e um dia vai morrer, através de um efeito chamado nova e supernova. Significa um aumento muito grande do seu poder incandescente, que vai derreter tudo que estiver ao seu redor. Tamanho o poder que vai emanar do Sol. Pois bem, numa das epístolas do apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta: que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, sabendo que todas as coisas um dia vão se fundir, vão derreter, vão se acabar. Ali já havia uma profecia sobre esse assunto. Hoje, eu estava lendo uma reportagem sobre astronomia, dizendo que os cientistas já comprovaram, através de estudos,
que o nosso Sol vai aumentar tanto de tamanho que vai derreter os planetas ao seu redor, com possível exceção do planeta Marte, e os que sobrarem vão ser expulsos gravitacionalmente, vão para longe. Mas eu não estou aqui para dar aula de astronomia, porque eu não sou astrônomo. O que me espantou foi o tempo. Vocês não precisam ficar com medo, não. O tempo que os físicos, os cientistas determinaram para que isso aconteça é de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Eu não sei se isso é verdade. Não sei se isso é um erro de cálculo, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que eles concordam com a Bíblia, que tudo vai se derreter. A Bíblia diz isso. Quando vai ser, eu não sei. O que eu sei é que nós temos um costume muito errado na nossa vida cristã. É de querer medir o tempo. É de querer estabelecer uma época dentro dos nossos limites humanos para que Deus opere. Deus operou na vida da mulher do fluxo com 11 anos, operou na vida do paralítico com 38 anos, operou na ressurreição de Lázaro com 4 dias, operou com a dor de cabeça da sogra de Pedro em algumas horas. Ele operou no povo de Israel depois de 400 anos. Quanto tempo, nosso tempo, Deus vai operar na sua vida? Não sei. Na minha vida? Não sei. Eu sei que Ele opera. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é Senhor. Tem todo o controle. Esse momento nós sempre reservamos para orar intercedendo por pessoas que nos pedem oração aqui na nossa igreja, e entre membros da igreja e pessoas amigas. Então nós, além dos pastores Cleander, Cairo e Dorival, nós ficamos muito tristes essa semana com a morte de um pastor colega nosso. Ele foi aos Estados Unidos fazer um curso e lá ele contraiu o Covid e veio a óbito ontem ou antes de ontem. Pastor Geraldo. E ele foi capelão no Mackenzie, era uma figura muito bem relacionada com todos nós. Jovem ainda, moço, mas o Senhor o chamou. O pastor Jubal está melhor, graças a Deus. Mas continuamos pedindo a Deus que o abençoe. Agora, o pastor Heber César, lá em César, filho do saudoso reverendo Benjamin César, lá de Campos, que eu tive o prazer, a honra de substituí-lo no pastorado, o pastor Benjamin César, era um ícone no Brasil, uma pessoa maravilhosa. Deus me deu a bênção de pastorear a igreja que ele pastoreava, ele encerrou o período dele. Pastor Cláudio Diego esteve lá um período curto e eu substituí. E fui pastor dessa família lá em César, essa família César. Pois bem, o pastor Heber está acometido de Covid também, vamos orar por ele. Tem outros pastores, né? Mas graças a Deus muitos já recuperaram, como o pastor Simval, por exemplo. Mas eu tenho aqui uma lista de pedidos de oração. A nossa irmã Zeli está com febre, dor de cabeça, preocupada pelo fato de que isso possa ser sintomas de Covid. Vamos orar pela Zeli, a esposa do Antônio, né? A nossa irmã Lenilda, esposa do meu tio João, tio da Norma, ela está internada, está na UTI com Covid. O João vai fazer exame amanhã para saber se ele e o outro filho dele, João Luiz, para saber se eles estão com Covid ou não. Então a Lenilda está lá no Hospital São Gonçalo, Hospital de Clínicas, está na UTI. A irmã Fátima pede por sua família,
e por Poliana, que está grávida e de repouso. O irmão Isaías pede por seu genro, que está com Covid, tá bom? E ele fez esse pedido já na nossa reunião de terça-feira. A irmã Carla pede por Edilamar, que está internada numa clínica psiquiátrica. Nós não a conhecemos, mas a Carla é a Carla, esposa do bispo, tá? Bispo é o nome dele, viu? Na nossa igreja não tem bispo, não. É o nome do moço, José Carlos Bispo, a Carla é a esposa dele. A irmã Luciene pede que oremos por Jamil, que está com uma inflamação devido à Covid, e pede por Cláudia, que fez transplante de fígado e teve rejeição. Hoje também estivemos orando por uma moça chamada Vânia. Vocês aqui não conhecem ela, mas fez um transplante de coração e nós estamos orando por ela. A irmã Cleni pede que oremos por sua sobrinha Deise e seu esposo. Ambos estão com suspeita de Covid. E por Antônio Carlos, que está se recuperando, né? E também por Valmir, que ainda está no CTI. O Antônio Carlos já está se recuperando da Covid, mas o Valmir está no CTI. Ok? Queremos também pedir oração pela prima de Carlota, a Leonor, está entubada com Covid. A nossa irmã Norma pede por sua prima Miriam, que está internada também com Covid. A Nívia pede por seus filhos Gilson e Joelma. Inclusive a Joelma está grávida, não é? Mora lá em Belém. Deixa eu ver aqui. A Renata pede por sua sogra, Dona Dalva. Ela, a mãe do Everton, nosso seminarista, está com um quadro de depressão, o que tem sido muito comum nessa pandemia, né? Vamos orar para que Deus a sustente. A irmã Marisa pede oração por sua família, com certeza o Joteni e os filhos. A irmã Marília pede por Marília, não sei qual Marília, se é a Marília esposa do Renato ou a Marília esposa do Neskins. A esposa do Neskins, né? Marília Quintanilha. Pede por Rodrigo e Dona Dirce, que estão internados com Covid. A minha nora, a Fernanda, pede oração pela família do Bruno Costa. Esse rapaz é colega do Bruno, meu filho, né? Testaram positivo para Covid pela segunda vez e a esposa dele não está bem. Eles são muito amigos, o Bruno, meu filho, e o Bruno Costa, né? Temos aqui um outro pedido de oração. A Márcia Valéria pede que oremos pelo Jorge da padaria, que se encontra com um problema sério no coração. Olha, eu não dei essa notícia antes, porque o Jorge não me autorizou a fazer isso, né? Eu inclusive acompanhei em exame de cateterismo. Eu estou sabendo desse assunto já há um bom tempo, mas como a irmã Márcia Valéria está sabendo e está pedindo oração em favor dele, eu acho que agora eu posso divulgar que realmente ele está fazendo um tratamento na área cardíaca. Ele é muito meu amigo, gosto muito dele. E inclusive a padaria não está aberta já há uns 5 ou 6 dias, eu acho, uns 5 dias. E eu ainda fiz uma pergunta para ele essa semana, se ele não estaria com Covid. Ele disse que ia procurar saber isso ou não. Mas a Valéria está certa, o Jorge está com problema cardíaco mesmo. Vamos orar por ele, né? Eu tenho aqui, eu tinha mais, eu tinha mais um pedido de oração que eu não estou aqui lembrando, não estava anotado aqui, mas eu ia fazer registro. Mas vamos fazer agora
comunicar aos irmãos alguns motivos de gratidão a Deus. Primeiro, o nosso irmão seminarista Everton, ontem teve o culto que a gente chama de culto de formatura, de gratidão a Deus pela formatura dele. A formatura em si ainda não aconteceu, mas na igreja presbiteriana de Bento Ribeiro aconteceu ali o culto de gratidão. A gente sempre faz assim. Quando eu me formei também assim, tem um culto de gratidão, num lugar bem amplo, para caber todo mundo. Temos a formatura com a colação de grau, né, que não aconteceu ainda, mas já o nosso irmão está com todas as matérias acabadas, passou em tudo, está direitinho, agora só vai ter que se apresentar ao presbitério pleiteando a ordenação. Louvamos a Deus por isso, estamos gratos a esse moço e a sua esposa, né? Porque não é fácil. 5 anos de trabalho intenso, de todos os dias, lá no Meia, que ele contou com o apoio da esposa, da família, da igreja. É uma vitória de todos nós. A irmã Rogéria agradece pelos 15 anos da sua neta, Lohane, e pede por sua filha Gisele, né, que está em tratamento de saúde também. Então, ela está agradecendo pelos 15 anos da neta Lohane. Quero também registrar aqui o aniversário do Janderson. Foi no dia 5, aliás, será sábado, né? Amanhã é sexta-feira, dia 5/12. E a Maria Fernanda Arleu, a filhinha da Gisele, dia 5/12. No dia 6, o nosso irmão Marcos Roberto Pimenta. Então, todo mundo já pode providenciar o presentinho, telefonema, né? Dia 6/12. E aniversário de casamento é hoje, no dia 3, do Diego e da Bruna. Eu quero agradecer a Bruna aí por ter participado da nossa live lá em Volta Redonda, viu, Bruna? Se você estiver nos ouvindo. E temos aqui também o pedido da Helena, lá de São João de Meriti. Tá? A Helena está pedindo que nós continuemos orando pelo Gabriel. Ok, Helena, a gente tem tudo isso aqui listado e a gente mantém esses pedidos aqui em dia. Ok? Muito bom. O Gabriel, que a Helena está se referindo, ele ainda está internado. O estado dele é um estado grave. Nós vamos continuar orando pelo Gabriel. Pedido da nossa irmã Helena, lá de São João de Meriti. Ok? Então nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Eu quero lembrar também da Rosa, esposa de Boanerges, da Graça Quintanilha. Quando eu as visitei a semana, não lembro se foi no início da semana agora, na semana passada, mas eu pude ver, né, a Graça carecendo das nossas orações para solucionar aquele problema do braço dela. Temos orado por meus sobrinhos Fábio e a Adriana, que hoje enfrentou uma luta terrível tentando conseguir uma cirurgia para sua vista. Enfim, temos orado por cada uma dessas pessoas. E eu quero comunicar também, lembrei agora, eu hoje fiz uma visita ao diácono Jairo. O diácono Jairo, há 1 ano atrás, ele não conseguia andar, dar 3 ou 4 passos que ele se cansava, entrava numa estafa e doía o coração, doía o peito, doía a perna, doía tudo. Fez um exame e o médico disse para ele: olha, você está mal. Seu caso está quase sendo necessário um transplante. A capacidade dele cardíaca de 60 para cima é normal ou é favorável. Mas ele estava com menos de 30.
O coração dele estava totalmente dilatado, ele estava com uma situação muito crítica. Com esta pandemia, ele não pôde mais voltar ao médico. E o que aconteceu é que ele tomou umas medicações que o médico passou, depois não pôde mais. Essa semana ele voltou ao médico. O médico mandou fazer novos exames. E, para a surpresa do médico e para nossa alegria, o médico disse que em 36 anos de profissão nunca tinha visto um coração do jeito que estava o dele voltar ao normal. Ele está totalmente normal, não tem mais nada, o coração voltou ao normal, está irrigado, aquela taxa de 60%, ele passou para 77%, era 30%, menos de 30%. O médico disse, nunca vi na medicina um caso igual a esse. O senhor está ótimo, não tem nada, está perfeito. A parte cardiológica está perfeita, não tem problema nenhum. E lá na nossa casa nós estamos todos glorificando a Deus por esse grande milagre. E ele disse, coração depois que dilata, não volta. E o seu voltou, o seu está normal como se nunca tivesse nada. É o segundo milagre cardíaco que Deus opera na nossa família. Coisa extraordinária. Ok? Bom, a Rose, estamos com uma pessoa aqui chamada Rose, né, a Rose Coelho, que está pedindo por sua vida e sua família. Rose, nós vamos orar. Esse pedido fica registrado aqui, mesmo que nós oremos de forma geral aqui, mas esse nome não sai da nossa lista, tá bom? Então vamos glorificar a Deus por essa vitória do diácono Jairo também. O que vem provar que nós não estamos pedindo as coisas a um Deus que não olhe para nós, que não se importe conosco. Ele se importa. E é o único Deus que pode realizar o impossível. Então, se você tem um caso aí que está julgando impossível, lembre-se agora do diácono Jairo. O impossível aconteceu com ele. Por que não pode acontecer com você? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelos nossos irmãos que estão comemorando aniversário esta semana. Queremos te agradecer pela vida do Diego, da Bruna, mais um ano de matrimônio, ó Deus. Isso é uma vitória muito grande, nós temos regozijado com cada um dos teus filhos que tem alcançado esta vitória. Pai Celestial, queremos agradecer pela tua intervenção miraculosa na vida do diácono Jairo. Queremos te agradecer porque sabemos que isso é fruto do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, porque assim como nós, o Jairo também é um homem pecador, como eu sou e todos nós somos. E na verdade nada podemos reivindicar do Senhor por qualquer direito que tenhamos, mas tudo que pedimos é baseado em tua misericórdia. Senhor, por isso nós queremos colocar diante do Senhor a vida do netinho, da netinha do José Nazaré, a vida da Graça, a vida da Norma, a vida da Rosa, a vida da Rose, a vida dos teus servos pastores, Dorival, Cleander, Cairo, Jubal, a família do teu servo Geraldo, família já enlutada. Ó Deus amado, te rogamos pela Vânia, que o Senhor esteja cuidando dessa moça. Rogamos, ó Deus, em favor de cada irmão, a tua serva Maria Maia. Rogamos, ó Senhor, pela Gisele. Agradecemos-te pelas vitórias que o Senhor já tem dado à família do teu servo Pimenta, mas ainda carecendo de tantas bênçãos, Senhor. Nós te pedimos em favor do Jorge, em favor do teu servo presbítero Inácio. Te pedimos, ó Deus, que estejas abençoando a Joelma, lá em Belém, o Gilson, no sul. O Senhor esteja cuidando, ó Deus, de cada uma dessas pessoas, a Lenilda. Ó Pai, são tantos os servos do Senhor carecendo de um alento em sua vida física, em sua alma, em sua vida pessoal. A mãe do teu servo Everton, ó Deus, a Dalva, cuida dela, Pai. Nos glorificamos pela vitória, a grande vitória que concedeste ao Everton e à nossa igreja com a formação desse moço. Ó Deus amado, sustenta-o na tua causa. Ó Pai amado, são tantos os pedidos que temos.
tantas pessoas, ó Pai. O Roberto, ó Deus, pede pelo seu irmão, mas que já está recuperado. Graças a Deus, isso trouxe uma alegria muito grande para a família. Mas ele também pede, ó Deus, por uma outra pessoa, amiga, que o Senhor esteja cuidando desta pessoa. Ó Pai amado, fica com o Manuel, lá em Paraty. Cuida desse teu servo, ó Deus, do seu problema que ele tem na vista, que a cirurgia seja um sucesso, ele recupere rapidamente. Assim como a tua serva Adriana, opera, ó Deus, nas vistas daquela tua serva. E também, ó Deus, naquela cirurgia do teu servo Fábio. Pai amado, cuida dos teus filhos, abençoa-os, ó Deus. Não permita que nenhum deles claudique na fé. Duvide do teu amor, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Fica com Gabriel. Abençoa, Deus, a Helena, os irmãos da igreja de São João de Meriti, o conselho, aqueles que estão à frente, ó Deus. Abençoa esta igreja, abençoa, Deus, os membros ali, os líderes, a Helena e o Gabriel. Senhor, nós pedimos estas bênçãos, agradecemos por tantas outras, porque sabemos que só o Senhor pode nos atender, e só o Senhor pode receber e deve receber as honras de gratidão que temos por tudo que tens feito em nossas vidas. Nós te oramos agradecidos e certos da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agora me reportar ao texto de Mateus, o capítulo 6, os versos de 9 a 13, mas especificamente o verso 13, que é o último versículo que nós vamos tratar, ok? Diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aliás, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, antes de tudo, eu quero lembrar aos irmãos que já falei isso semana passada, quero repetir agora. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Está entre colchetes. Isso significa que esse texto não é original, dos manuscritos dos quais foram retirados os textos que compõem as versões que nós temos. Mas algum copista, alguém acrescentou essa parte e deixou entre colchetes com a explicação de que isso não fazia parte dos manuscritos originais que nós temos, como nós temos em nossa versão. Existem alguns outros textos entre colchetes, mas por que eles foram mantidos aqui? É como um autor que eu estava lendo diz: não há mentira, não há inverdade, e uma declaração de glorificação do nome de Deus, embasando tudo que ele é. Então, uma declaração que não traz em si nenhum problema. Senhor, o reino é teu, a glória é tua, né? O poder é teu, a glória é tua e o reino é teu. Não, aqui não há nada de errado, mas eu vou até usar essa porção entre colchetes depois para falar alguma coisa aos irmãos. Ok, você pode achar que esse versículo é um versículo muito, vamos dizer assim, muito comum, fácil de entender, mas eu já vou dizendo para você que não é não. Não é tão fácil não. Porque ele traz uma série de dúvidas, uma série de questões para nós. Então vamos raciocinar. Não nos deixes cair em tentação. É uma petição. Não nos deixes cair em tentação. A priori, nós imaginamos que cair em tentação é pecar. Caiu em tentação, pecou.
Foi tentado, caiu em tentação, pecou. Certo? Pecou, está destituído da graça de Deus. A Bíblia diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, fazer uma oração dessa, Jesus mandar a gente fazer uma oração dessa, se ela contiver apenas esse tipo de raciocínio, Jesus pediu uma coisa absurda. Raciocina comigo. Vocês vão orar assim: não nos deixe cair em tentação. Mas você cai em tentação, aliás, você peca todo dia. Eu não quero falar toda hora, mas todo dia todo mundo peca. Se cair em tentação for pecado, nós estamos numa situação muito difícil. E Deus também. Porque Ele não vai estar atendendo a nenhum de nós. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Se você entender que cair em tentação é pecar, é cometer um pecado qualquer, e se nós cometemos pecado todo dia, todo instante, ou Deus não tem capacidade de nos impedir de pecar, ou nós estamos entendendo o texto errado. Será que eu me fiz entender aqui? Vamos lá. Senhor, não me deixes cair em tentação, mas eu caio e peco. Deus não ouviu, não atendeu, não se incomodou e não teve disposição para me impedir. Tanto é que eu peco toda hora, todo dia. Então você não pode pensar que cair em tentação seja exclusivamente pecar. O pecado, ele não pode ser estigmatizado. O pecado não pode ser limitado a algumas coisas, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Se um homem adultera, se um homem tem uma relação extraconjugal com uma outra mulher, ou com duas, então esse pecado, isso é um pecado, tem que ser punido. Mas Jesus não puniu aquela mulher, entendeu, perdoou e orientou. Não peques mais não. Veja que aí está já um gancho. Não peques mais. Ou seja, a partir dali ela não ia nunca mais cometer pecado? Não, ela não cometeria o mesmo pecado, porque ela já tinha sido liberta dele. Estão acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? Então vamos continuar com o raciocínio. Se isso significasse apenas pecar, e você? Eu espero que aqui não aconteça com nenhum de vocês. Nenhum. Mas se você anda direitinho, faz tudo certinho, você olha e fala, eu não tenho erro nenhum, e você não contribui com a sua igreja para sustentar a obra do Evangelho, você pecou. Se você não frequenta a sua comunidade para fortalecer os irmãos e ser fortalecido, você pecou. Você peca por ação, por omissão, por comissão. Não tem como, irmãos, não tem como. Então, se nós analisarmos essa petição que diz, não nos deixes cair em tentação, se nós cairmos em tentação, segundo essa visão que eu digo que é errada, então ou Deus não teve competência para nos impedir, ou Ele não está nem aí para isso, e todo mundo é abandonado por Ele, porque todo mundo peca. Será que Ele não vai livrar ninguém? Nenhum. Só livrou a Jesus? Então deixa eu reinterpretar para você. Eu quero ler aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se você puder nos acompanhar, bem. Se não puder, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Ok? Não vos sobreveio
tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aí? E aí que eu digo a você que essa palavra tentação não é tentação do diabo, tentação maligna para você pecar. É uma provação. Mas as provações, elas têm uma característica de tentação. E aqui, especificamente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Império Romano estava perseguindo os cristãos recém-convertidos. Uma das coisas que o Império fazia era tentar tirar a fé do coração das pessoas. Através de quê? Da dor, através do martírio, através da perseguição e tudo mais. E quando o Império Romano exigia que um cristão negasse a fé, isso era uma tentação, mas era uma provação. Essa palavra aqui, tentação, tem essa conotação de prova, de teste, e não de uma tentação maligna. Claro que o inimigo estava por trás disso. Mas, na verdade, não era uma tentação para se cometer um delito, um pecado. Era uma tentação para que as pessoas negassem a fé. Por isso, essa tentação vinha em forma de prova, provação. E que, na verdade, toda tentação é uma prova, é um teste. Vejam o que o inimigo fez com Jesus lá no deserto. 3 tentações, 3 provas, 3 testes, certo? Ok. Agora vamos para Tiago, para a Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 13. O que é que diz aqui? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O que acontece é que Jesus, segundo um autor que eu estava lendo sobre esse assunto, ele disse uma coisa com a qual eu não concordo muito, mas ele disse assim: Deus permite os métodos para que a pessoa seja tentada. E em alguns casos ele até providencia isso. Foi com esse providencia que eu não concordei. Mas que ele permite os métodos para que a pessoa seja tentada ou provada. Espero que você esteja me acompanhando aí no raciocínio. Agora, Mateus capítulo 26, o verso de número 41. Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa expressão, não entreis em tentação, ela tem a mesma conotação de não cair. Eu vou explicar para vocês, porque eu fiz uma exegese do termo pitoses, em grego, e fiz também uma exegese na língua portuguesa. Então, nós vamos chegar lá. Não entrar e não cair estão próximos, tem a mesma conotação. Ok? Lidos estes textos, eu disse que provação, aliás, que tentação é um teste. É um teste provocado pelo inimigo, é um teste permitido por Deus. Se Deus não quiser, o inimigo não faz isso. E é um teste enfrentado por nós. E ele deve ser enfrentado, aí é que está o detalhe, com fé e pela fé,
Com oração, vigiai e orai, para que não entreis, com o mesmo sentido de não cair em tentação, através da busca de santidade constante, separação do mal, e através de uma coisa muito importante, que é a palavra lida e praticada. Eu hoje, um colega meu me mandou uma matéria que eu já conheço. Eu já até me comentei sobre isso com a minha igreja. Essa matéria eu já conheço. Mas eu revi essa matéria e achei muito bom. Por quê? Porque eu ia falar sobre esse assunto hoje. E Deus me mandou essa matéria. A matéria é a seguinte. Existe um grupo nos Estados Unidos que eles têm um propósito. É de avaliar a influência da Bíblia na vida das pessoas. Basicamente isso. Eles fizeram um teste com 40 mil pessoas. Veja bem, 40 mil pessoas. Por vários anos, muitos anos. Eu não me lembro exatamente quantos anos, mas muitos anos. E eles estavam fazendo uma avaliação, tiveram que mudar o foco, porque no meio desta avaliação eles descobriram uma coisa fantástica. E o que era isso? Que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por mês, uma vez por semana, tem uma mudança muito pequena em sua vida prática. Uma pessoa que lê a Bíblia 2 vezes por semana tem também uma influência bem pequena de comportamento, de vida, entre família e tal, moral, negócio todo. Quando a pessoa lê 3 vezes por semana, já muda um pouco. A pessoa já passa a ter uma resistência maior, inclusive a pornografia, coisas ruins e tal. Mas quando a pessoa lê pela 4ª vez na semana, ele fez um gráfico, né? Uma vez um pouquinho, 2 vezes um pouquinho, 3 vezes um pouquinho mais. Com 4 leituras por semana, eles descobriram que a pessoa teve um pico absurdo, subiu de uma forma absurda a influência da Bíblia sobre essas pessoas que leem 4 vezes. Com 5 vezes, a mudança é radical. E daí para frente? Significa que quanto mais você lê a Bíblia diariamente, sua vida muda de uma maneira assim absurdamente elevada. É algo extraordinário. Eu vou pedir a Norma para me lembrar de eu passar isso para todos vocês que mandaram para mim. Vocês vão entender a influência da leitura da Bíblia na vida das pessoas, muito mais dos cristãos. É algo extraordinário. Então, eu coloquei aqui que o teste é enfrentado por nós com fé, com oração, com santidade e com a palavra lida e praticada. Você pode não perceber, mas a prática da leitura bíblica, a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, e esta palavra, quanto mais ela penetra em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, mais efeitos benéficos ela produz. E um dos efeitos benéficos mais claros é a resistência à tentação. E a prova maior que eu dou a vocês é a pessoa de Jesus sendo tentado no deserto. Jesus poderia dizer para Satanás assim: rapaz, vê se te enxerga. Você vai querer tentar a mim, rapaz? Eu não vou cair na sua onda não, na sua armadilha não. Jesus falou assim? Jesus respondeu a primeira tentação, o primeiro teste, assim: está escrito. Ele não disse: olha aqui, Satanás, eu orei muito, estou muito forte, o Espírito Santo desceu sobre mim, eu vou resistir a você. Não. Ele disse: está escrito. O que o árabe fala, traduzido em árabe, é
Maktub, está escrito. O diabo faz a segunda prova, o segundo teste, a segunda tentação. Jesus olha para ele e diz: rapaz, eu já não te disse que não adianta me tentar, que eu estou muito forte, eu sou filho de Deus. Não, ele diz novamente: está escrito. E na terceira tentação, Jesus fala o quê? Está escrito. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é a maior resistência que nós temos ao diabo? Conhecer e praticar o que está escrito. Esse é o segredo da vitória. Não tem outro segredo. Se você alia oração e fé, busca de santidade, leitura e prática da palavra, você vai continuar pecador, errando, mas não vai estar dentro daquela realidade de cair em tentação ou entrar em tentação. E eu vou explicar para você literalmente o que significa cair em tentação e entrar em tentação. Ok? Aí resta aqui uma consideração. Qual seria a melhor expressão então? Cair em tentação? Cair durante a tentação? Ou cair na tentação? O que vocês acham que aconteceu com Davi? Será que Davi caiu em tentação? Caiu na tentação? Caiu durante a tentação? Vocês acham que Abraão, quando ofereceu a esposa dele como sendo sua irmã para o rei, ele errou? Porque quem conta meia verdade conta uma mentira inteira. Vocês acham que ele caiu em tentação? Caiu durante a tentação? E assim, você acha que Pedro caiu em tentação? É uma perguntinha bem capciosa para você. E de acordo com o meu raciocínio teológico, de acordo com o que eu consigo entender disso, para mim, esses homens não caíram em tentação. Eu vou explicar para você por quê. O pedido é: Senhor, livra-nos. Depois ele diz: livra-nos do mal. Esse mal é o próprio maligno. Mas não é livrar do maligno em si, mas dos efeitos do mal. Deixa eu explicar para vocês. Quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, quando eles voltaram regozijando. Voltaram regozijando. E dizendo que falaram em novas línguas, curaram pessoas e tal, expulsaram demônios. Aí Jesus disse assim: mas eu via Satanás caindo sobre vocês como um relâmpago. Ora, eles não viam, mas Jesus via. E Jesus livrava de que o mal, que as consequências do mal os atingissem. Tá certo? Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, deixa eu entrar aqui para você. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, o verso 18, desculpem, segunda, que eu estava na primeira aqui, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 18. Olha o que está escrito aqui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, se livrar de toda obra maligna é livrar de todo pecado, então seria uma santidade perfeita. Perfeita santidade. Não é isso. Não é livrar do pecado. Aqui no mundo ninguém vai se livrar do pecado. Paulo diz isso: o mal que eu não quero fazer, quando menos espero, está batendo na minha porta. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que me conduz em triunfo. Em Jesus que me conduz em triunfo. Então, na verdade, queridos, o que está escrito aqui é de que o Senhor nos livra dos efeitos, das consequências da obra do mal. Porque, na verdade, o pecado que nós carregamos, o pecado original,
nosso princípio calvinista diz que nós nascemos em pecado e que nós vivemos a nossa vida inteira cometendo pecados. Ora bolas, se é assim, como é que fica essa expressão cair? Ou a expressão que eu usei antes, entrar. A palavra cair na língua grega, tá? É a palavra ptosis. P-T-O-S-I-S. Claro, estou falando nas letras da língua portuguesa. O P aqui não tem I não. O P aqui é sem a vogal. Ptosis, né? É o teta, o ômicron, o sigma, o iota e outro sigma. Ptosis. O que significa essa palavra? Cair. Significa pender, olha bem o que eu vou falar. Pender, deixar-se apanhar, olha bem. Não nos deixes cair em tentação, fortaleça-nos para que nós não nos deixemos apanhar no laço do passarinho. Significa ser vítima de cair, ptose, significa isso. Significa também praticar coisas erradas. Não nos deixes cair, não nos deixes praticar, porque a nossa tendência é praticar. Nossa tendência é pender, nossa tendência é o que a gente chama de descenso. Descenso, né? A gente chama de descenso. Descenso é queda. É queda. Vocês querem ter uma ideia do que eu estou falando? A palavra ptosis é usada no jargão da medicina por ptose. Não é ptosis, é ptose. Ptose. Essa expressão ptose significa uma queda anormal, uma queda fora do comum da funcionalidade de um órgão. Então, quando um médico vê um paciente, que um órgão desse paciente tem uma queda brusca e permanece naquela situação, né? Ele diz que os médicos dizem que teve uma ptose. Teve uma ptose. Foi uma queda brusca e uma permanência ali naquela queda por um tempo mínimo, ou por um tempo até um pouco grande, mas que logo retorna. E os médicos então produzem uma prática da medicina que o órgão volta a funcionar normalmente. Então tem uma queda brusca, mas volta ao normal. Isso os médicos chamam de ptose, que vem da língua grega, cair, ptosis. A mesma coisa acontece conosco. O que acontece conosco? O Salmo diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, nos seus bons caminhos se compraz, mas se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Vocês estão percebendo? Então, não deixar cair em tentação não significa não deixar pecar. É não deixar ter um descenso, não deixar ter uma ptose, não deixar pender, ser vítima deixar-se apanhar constantemente, totalmente, sem condições de levantar. O que o pedido está dizendo é o seguinte: não nos deixes cair, não nos deixes, após o pecado, ficar prostrado, inerte, gostando, voltando a praticar, tendo prazer naquilo. Restaura-nos, Senhor, levanta-nos com tua mão poderosa, não nos deixes cair. Não é simplesmente não nos deixes ter uma queda, é não nos deixes cair e ficar. Parece que até os ímpios entendem isso, porque tem uma música, eu não sei se é samba, não sei o que é, um pouco antiga, que diz assim:
reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Querem que eu repita? Isso não é cântico não, hein? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que a gente está pedindo nessa petição. Pode acreditar, Senhor. Eu reconheço minha queda, mas não desanimo. Me levanta, deixa eu dar a volta por cima. Por favor, é essa a petição. É isso que nós estamos pedindo. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, Jesus não está dizendo para a gente fazer essa oração, Senhor, não me deixe pecar. Então me leva logo para o céu, para eu viver na eternidade perfeita. Aqui ninguém é perfeito, todo mundo peca, todo mundo já pecou, todo mundo vai pecar. Então seria um pedido absurdo. Jesus estaria mandando a gente fazer um pedido absurdo. Se cair fosse pecar só. É pecar e permanecer. É pecar e gostar. É pecar e não ser nunca mais ajudado a levantar. É isso que nós temos que pedir. É isso que significa essa petição. Deu para entender agora? E nós fazemos isto confiados no Deus que está no finalzinho aqui, que diz que dele é o reino, é o poder e a glória. E por mais que o diabo queira nos manter prostrados, caídos, chafurdados na lama, ele não vai conseguir. Porque Deus está no controle, tem controle total, Deus tem poder absoluto e tem completa sabedoria sobre o que está acontecendo conosco. Mas nós temos que lembrar de pedir isso ao Senhor. Senhor, não me deixe gostar da coisa. Senhor, se eu cair, me levanta. Ou quando eu cair, me levanta. Porque vai cair. Todo mundo peca. Não adianta querer dizer, não, eu não peco. É bobagem. Todo mundo peca. E não adianta também querer dizer que esse pecado é maior do que o outro, ou menor do que aquele. Não, pequei, mas pelo menos foi um pecado menor do que o do meu irmão. Conversa fiada. A palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. Errou, meu irmão. Errou por um, errou por mil. Quase acertei, mas quase não é acertar. Quase. Olha, eu pequei, mas foi um pecado tão pequeno, foi uma coisinha tão pequena, que Deus não vai nem se incomodar. Ele pode não se incomodar, mas o diabo se incomoda. E o diabo incomodando vai ter uma arma contra você diante do Pai. Olha lá, ó. Pecadinho, pecadão, esse negócio não existe. Então, vamos voltar à petição. Senhor, Jesus está ensinando a gente a orar assim, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Volto a dizer, se essa petição se referisse ao fato de nós pedirmos a Deus para não nos deixar pecar, seria um absurdo. Jesus não ia mandar isso. Não ia te orientar isso. Porque ele sabia que isso era impossível. E ele não seria tão covarde a nos alimentar com uma esperança da qual nós nunca íamos poder fazer uso. Essa expressão cair, pitose, que nós falamos aqui, é uma queda, como os médicos dizem, é uma queda de um órgão, mas que uma vez restaurado volta ao normal. É uma queda brusca, de repente, você não está vigiando. Por isso que Jesus diz, que Paulo diz, vigiai, que a palavra diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus diz isso, tem que vigiar e tem que orar, para não entrar. E essa expressão entrar é a mesma expressão de cair. Entrar no sentido de fechar a porta atrás e não sair mais. Nós temos que pedir ao Senhor que faça cumprir o que está escrito no Salmo. O Senhor firma os passos do homem bom. Nos seus bons caminhos se compraz. Se cair, olha bem, se o Senhor firma os passos do homem bom, como é que esse homem vai cair? Mas pode cair. E cair no sentido de ter uma queda, mas logo voltar, como foi com Davi. Então, Deus não está se contradizendo no Salmo. O Espírito Santo não está se contradizendo. Ele firma os passos do homem bom. Mas o homem, por melhor que seja,
ele está com a possibilidade de ter uma queda. E nos seus bons caminhos se comprais. Mas se cair, aí Deus não se compraz não. Mas Deus é misericordioso, estende a mão e o levanta. Então, o Salmo diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e nos seus bons caminhos se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque ele mesmo vai dar a volta por cima, ele se restaura? Não. Não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta, o segura e o levanta pela mão. É isso que você tem que pedir nessa petição. Vejam que a petição não é tão simples. E talvez você estivesse imaginando, talvez, que essa petição se referia a pedir a Deus, equivaleria a pedir a Deus que você não pecasse. Não, irmão, isso é impossível. Peça a Deus para lhe dar força para não cair e ficar prostrado, sem força para levantar ou sem a ajuda de Deus para que você se erga. É esse que tem que ser o pedido, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre essa live e quiser conversar comigo em particular, você pode entrar em contato comigo, ok? Nós temos lá o telefone da igreja, tá? E temos o contato, todos vocês têm meu contato, vocês podem procurar, podem fazer a consulta no próprio site da igreja, e nós estaremos prontos a tirar qualquer dúvida sobre este assunto ou qualquer outro que venha ao seu coração. Caso eu não saiba te dar a resposta, eu vou procurar um jeito de aprender e passar para você também, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem. Nós vamos encerrar agora, mas lembrando aos irmãos o seguinte: domingo, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical, ok? Às 19h30, o culto será transmitido diretamente da igreja, com a nossa equipe técnica e equipe de louvor, direto da igreja, ok? Na quarta-feira, na terça-feira, às 17 horas, nós temos nosso culto de oração através do Team Link, e temos também às 19h30 o estudo bíblico. Esse sobre o Pai Nosso nós encerramos. Eu não vou falar para você qual o próximo estudo, que é para deixar você curioso e curiosa, para você participar conosco. E os trabalhos de domingo à noite, já comentamos. Quarta-feira, às 2 horas da tarde, o trabalho com as senhoras da igreja. As mulheres estão com um trabalho muito bonito, liderado pela irmã Alcimar, trabalho muito bom, viu? E vale a pena assistir. Reunião de oração também com a SAF. Muito bem, Genilson está conosco aí. O Genilson não é o Genilson, doutor Genilson Boixá, não. É o Genilson de Jesus. O outro doutor Boixá também é Genilson de Jesus, porque aceitou a Cristo. Mas Genilson, espero que você tenha melhorado. Eu sei que você não está bem de saúde, viu? Mas toma o remédio direitinho aí. E Helena, né? Foi a Helena que pediu pelo Gabriel. Estou vendo seu rostinho aí, Helena, viu? Estou com saudade de você. Espero que a gente possa, o mais rápido possível, retornar aos trabalhos no Lar Samaritano, e assim podemos assim, nos rever com os irmãos lá da igreja. Transmito um abraço para aqueles homens de valor a quem eu me uni em carinho, e agradeço a eles pelo carinho que eles têm para comigo, tá bom? E aos demais irmãos, rogo a Deus que os abençoe e lhes dê uma noite de paz e tranquilidade. Eu quero orar mais uma vez e logo depois impetrar a bênção, para que possamos descansar nos braços de nosso Deus. A todos vocês, muito obrigado mesmo. E repito, caso você não tenha entendido alguma coisa, devido ao nosso tempo, que é um tempo um pouco curto, você pode entrar em contato conosco. Será um prazer conversar com você, ok?
Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por esses momentos tão importantes em nossas vidas. Rogamos-te, Senhor, que estejas confirmando aquilo que teu Espírito passou para nós e que foi esclarecido em nossa mente, em nosso coração. Só o teu Espírito pode fazer isso. Esperamos, ó Deus, ter compreendido da melhor forma possível os propósitos de Jesus ao nos ensinar esta oração tão extraordinária. Queremos te rogar ao Senhor que nos ensines a orar, de maneira que agrade ao teu coração. Rogamos, ó Deus, que nos dês uma noite de paz, de repouso, uma noite onde possamos renovar as nossas forças. E dias subsequentes, na tua presença, quando ansiamos poder falar do teu amor e do teu evangelho. Dá-nos força, protege-nos, ó Deus, livra-nos dos males deste mundo, destes males físicos que estão assolando a tantas pessoas, tudo de acordo com a tua santa vontade, teu beneplácito, teu querer, tua misericórdia e tua graça. Assim nós choramos, certos da tua bênção em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus os abençoe. E a todos nós.